Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Temos já mais de 100 episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify, trazendo grandes especialistas desse meio de finanças, tecnologia e inovação. E hoje é um episódio muito especial, acho que é um tema que sempre esteve em alta, continua estando em alta, que é a questão de remessas, câmbio, e o convidado com certeza vai contar um pouquinho mais sobre a fintech, que pode ser um grande aliado das pessoas que precisam de uma solução nesse aspecto. Então, eu estou aqui hoje com o Eduardo Garay, ele que é co-founder da TechFX, uma fintech, como eu disse, na questão justamente de câmbio, remessas, ainda mais nesses momentos que a gente fala de aumenta a IOF, vai impactar, e aí ele vai mostrar para a gente que questão de, quando a gente fala de economia com taxas, a TechFX é uma boa solução, depois até deixei uns números aqui para mostrar para vocês. Mas em vez de ficar dando spoiler, né, vou passar a palavra para você, Eduardo, agradecer mais uma vez aí ter topado bater esse papo com a gente, e queria começar pedindo para você contar um pouquinho mais sobre você, sobre sua trajetória. Legal. Primeiramente, Victor, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui junto com toda a audiência da Fincat também. Me apresentando, então, meu nome é Eduardo Garay, sou um dos fundadores e atualmente CEO da TechFX, que é uma empresa que ajuda profissionais brasileiros que prestam serviços para o exterior a receber pagamentos em moeda estrangeira e converter esses valores para reais. A nossa história começou lá em 2021, quando eu trabalhava dentro de um banco de investimentos aqui do Brasil. E na época, o câmbio ele não era o produto principal que a gente buscava no projeto. Então, o câmbio ele funcionava como um produto acessório para a gente oferecer para os clientes, abrir conta e relacionamento, para daí trabalhar com investimentos, que era o core business da empresa. Então, o projeto começou a dar bastante certo, assim, dentro desse banco de investimento. Só que a gente começou a lidar com algumas dores de escala, que era principalmente em relação à parte de operação e cadastros, né? Então, basicamente, todas as operações precisavam ser feitas manualmente por um operador, não tinha uma plataforma onde os clientes tinham autonomia para operar. E a parte de cadastro era um pouco mais chata para o cliente final, porque era preciso habilitar a conta do cliente, não só para câmbio, mas para investimentos também. Então, essas dores de crescimento foram surgindo, e no final de 2021, talvez por sorte do destino, esse lugar onde eu trabalhava foi adquirido por um outro banco de investimento. E aí abriram-se algumas portas lá na época, né? Eu poderia seguir no lugar onde eu estava, poderia migrar para esse novo banco, ou poderia seguir carreira solo. E como as duas opções desses bancos não entregavam aquilo que a gente queria oferecer para os clientes no quesito de câmbio, eu decidi, bom, vou seguir por carreira própria e vamos ver o que acontece, né? E na época eu saí batendo na porta de basicamente todos os bancos de câmbio e operadores de câmbio que ofereceriam uma infraestrutura onde a gente pudesse criar uma plataforma própria. E foi aí que eu descobri que o câmbio ele pode ser chamado do patinho feio do mercado financeiro, porque comparado com outros tipos de produtos, é um produto que dá muito trabalho e menos retorno financeiro. Então, se for pegar dados de mapeamentos de fintechs ou coisas do tipo, a própria Cellcoin divulgou no ano passado, as startups de câmbio elas representam menos de 1% das startups do cenário inteiro nacional. Isso mostra que é difícil trabalhar com câmbio, mas também mostra que tem bastante oportunidade para quem decide enfrentar esse desafio e principalmente entregar um produto que faça sentido para o cliente final. E aí, finalmente, se encontramos um outro banco de câmbio, que é o nosso parceiro até hoje. Na época, eles ainda não tinham a infraestrutura tecnológica necessária para que a gente pudesse construir a nossa plataforma. Então, durante muito tempo, a TechFX ela cresceu às escuras, usando essa infraestrutura e essa estrutura desse banco parceiro, e os clientes faziam a operação através da própria plataforma do banco, e na época a TechFX era basicamente responsável pela parte comercial e pela parte de atendimento. E durante esse início, onde nós não tínhamos a nossa plataforma, acho que o grande diferencial que fez com que a gente recebesse muitas indicações foi a proximidade com o cliente. Então, exportar serviços para o exterior não é muito comum no dia a dia das pessoas, e daí surgem muitas dúvidas. Como que eu recebo meu dinheiro? Como é o processo?
Basicamente, todos os nossos clientes são PJs, porque preferem receber nesse formato devido a uma série de benefícios fiscais. Então, por exemplo, se fosse receber como pessoa física, eu pagaria 27,5% de imposto. Com PJ, isso reduz drasticamente para cerca de 10%. E por estar exportando serviços, ainda tem isenção de alguns tributos, então a alíquota efetiva fica perto de 5 e 6. E esse pessoal ainda tem a possibilidade de receber em moeda estrangeira. Então, na média, recebem 3 vezes mais do que um profissional brasileiro de uma empresa brasileira em um cargo de uma empresa brasileira. Então, é um universo super complexo para os marinheiros de primeira viagem, e a gente sempre ajudou, basicamente como consultoria, de pegar na mão do cliente e ensinar de ponta a ponta do dinheiro sair da contratante dele do exterior e chegar em reais na conta dele do Brasil, a partir de onde ele poderia fazer as movimentações bancárias normalmente. Então, a TechFX, com cara de TechFX, como plataforma, ela existe de março do ano passado, então um pouco mais de 1 ano e meio. E nesse momento, quando a gente lançou o nosso produto, a gente viu um crescimento muito grande da base de clientes, porque a gente conseguiu desburocratizar e tornar algo muito simples, o que em teoria era super complexo. Né? Então, se for ver alguns anos atrás, para receber um pagamento do exterior, a pessoa tinha que esperar, sei lá, 5 dias para o pagamento chegar no banco, tinha que ir presencialmente no banco, assinar um contrato de câmbio, para dali 3 dias receber os reais. Então, hoje, pela plataforma da TechFX, é praticamente tudo automatizado. Né? Inclusive, se o cliente não quiser entrar na plataforma da TechFX para fazer a operação de câmbio, ele pode. Então, tem uma série de automações que a gente permite, ele recebe o pagamento em moeda estrangeira, a conversão acontece automaticamente, mediante regras que o cliente define dentro da plataforma, e os reais são entregues na conta bancária do Brasil. Enfim, esse caminho trouxe bastante aprendizado, a gente viu que é um mercado super em expansão, então, cada vez mais as pessoas têm buscado trabalhar para o exterior, né? É bom para o brasileiro, que consegue uma vaga no exterior, acaba tendo um contato com uma cultura de trabalho diferente, que muitas vezes respeita mais a parte pessoal do que profissional. Tem a vantagem financeira por estar recebendo em moeda estrangeira. E para o contratante internacional também é um relacionamento que faz muito sentido, porque ele vai conseguir um profissional super qualificado, e na maioria das vezes por um custo mais baixo do que se estivesse contratando um profissional do seu próprio país. Então, o mercado em ascensão, pessoas que tinham dificuldades para receber os pagamentos, agora tem cada vez mais facilidade, e a TechFX está aí para ajudar nisso. Muito legal. Parabéns por essa trajetória e essa iniciativa, porque você colocou muito bem, né? O mercado de câmbio, apesar dele ser super tradicional, ele é um patinho feio. A gente, às vezes, faz os nossos mapeamentos aqui na Fincat também, sempre está lá câmbio com a menor parte das fintechs, né? E também do lado do usuário, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, é bem isso que você falou, gera muitas dúvidas, ainda não é tão explorado, e uma solução como a TechFX cai como uma luva, né, para o pessoal. Até separei aqui alguns números, talvez nem sejam os mais atualizados, talvez sejam até os melhores que vocês têm, mas peguei do site de vocês mais de 10 milhões de reais em economias com taxa de câmbio e mais de 1 bilhão em transações, bilhões de reais, né, em transações anuais, que mostra o volume e algo que acho que também você colocou muito bem, cada vez mais o brasileiro consegue aplicar para serviços externos, consegue ter um mundo sem fronteiras, né? E acho que essa questão até que eu queria que você comentasse agora um pouquinho, essa questão, né, de taxa de câmbio, né, que a gente sabe que, pô, posso fazer lá para o meu banco tradicional, posso fazer para plataformas, e muitas vezes pelo comodismo o pessoal não compara ou não conhece novas soluções. E é um tipo de economia muito bem-vinda, né, ainda mais agora a gente falando, pô, aumenta-se o IOF e tudo. Queria que você explicasse, né, a importância justamente do usuário fazer essa comparação e buscar aquela que seja de melhor custo-benefício. Legal. Transparência é algo que é super importante para a gente, porque a gente vê no mercado de forma geral, né, algumas instituições financeiras escondendo taxas, onde às vezes a olho nu, para quem não está acostumado a olhar aquilo, acaba perdendo dinheiro na mesa e nem sabe que está pagando por aquela operação. Então, generalizando, no mercado de câmbio a gente teria 3 taxas envolvidas, né? Impostos, que seria o IOF, tarifas fixas por operação, que normalmente chamam de taxas de contrato, e o spread cambial, que é a diferença do câmbio que é aplicada sobre a cotação que o banco cobra para
como resultado financeiro dessa operação. Então, para os nossos clientes, tem uma grande vantagem que o IOF é isento. Então, devido a um benefício fiscal, a importância de estar exportando serviços e trazendo recursos do exterior para o Brasil, até o momento o IOF é isento, então a gente espera que siga assim. Sobre tarifas fixas, nós não cobramos nenhuma tarifa fixa por operação, então o cliente tem liberdade para fazer quantas operações quiser, sem isso pesar no bolso no final do mês. E tudo que a TechFX cobra, então, que é o que resta, seria o spread cambial, que seria a taxa de câmbio, onde a gente cobra 0,5% sobre o valor que é operado. Então, o cliente não tem taxa de manutenção de conta, taxa de abertura de conta, taxa de encerramento, nada disso. Realmente paga só no momento de fazer a operação. E acaba sendo uma taxa muito competitiva no mercado que costuma cobrar 1% ou mais, né? A gente conseguiu chegar nessa taxa principalmente porque nós trabalhamos com um público bem nichado, que são os profissionais PJs que prestam serviços para o exterior, e dessa forma nós conseguimos criar muitas automações dentro de casa para reduzir os custos da operação. E aí, claro, para o cliente final, para o nosso cliente, acaba sendo uma super economia, né? A gente até brinca algumas vezes que o pessoal costuma comparar a taxa de câmbio em termos financeiros, né? Do tipo, esse 0,5% que eu estou economizando, caso eu estivesse fechando por uma plataforma que cobra 1%, essa diferença de 0,5% dessa plataforma para a TechFX vai me gerar no final do ano R$ 12.000, ou alguma coisa assim. Às vezes pode ver isso pelo lado contrário, assim, cara, não é só R$ 12.000 no ano, são 9 horas de trabalho, poderia estar fazendo nada, sei lá, pega a família, vai para a praia e tal. Só por causa da economia, por causa de trocar de uma plataforma de câmbio que hoje te cobra mais para uma que vai ter uma taxa mais atrativa, né? E como os nossos clientes acabam trabalhando muito no modelo de contractor, né, PJ, e muitos deles acabam recebendo por hora trabalhada, cara, pega as próximas 9 horas, vai para a praia com a família, volta, abre a conta na TechFX e aí vai acabar gastando no final do ano em taxa de câmbio a mesma coisa. O resultado no final do ano vai ser igual. E sobre os números que tu trouxe, esse ano a TechFX deve fechar com 1,5 bilhões de reais transacionados pela plataforma. Mês passado a gente movimentou mais de 100 milhões de reais e a parte interessante é que vieram de um pouco menos de 50 países ao redor do mundo. Então, mostrando que tem brasileiro prestando serviço para tudo que é tipo de país. E eu brinco que é do Chile ao Hong Kong e é realmente isso. Então, tem cliente prestando serviço para Chile, Hong Kong, China, Lituânia, Chipre, e aí os países mais tradicionais, né? Estados Unidos, Alemanha, Portugal. Então, cara, tem oportunidade realmente por todos os lados, com o benefício de trabalhar de casa, remoto, e morar no Brasil, onde tem um custo de vida muito mais baixo comparado com esses outros países, né? E recebendo o salário desses outros países. Então, a conta acaba fechando muito bem, assim. É o desejo e o sonho de muita gente cada vez mais possível, né? Tá recebendo em dólar, em euro, em libra, o que for, né? Isso que você falou bem legal, né? Literalmente um mundo sem fronteiras, né? Tendo uma solução prática, com automatização, com a proximidade do cliente, que são pilares tão importantes do movimento fintech, né? E falando um pouquinho na prática mesmo, né? Por exemplo, eu PJ, ou algum PJ aqui que está nos assistindo, como que funciona o processo de efetivação, contratação, abertura de conta na TechFX? Legal. Primeiro de tudo, a pessoa precisa receber uma proposta do contratante no exterior, né? Então, enfim, a TechFX tem parcerias. A TechFX não atua diretamente nessa intermediação entre buscar emprego e conquistar esse emprego, mas a gente entende que é cada vez mais nosso papel fomentar que isso aconteça. Então, nós temos parcerias com várias iniciativas e influenciadores que trabalham justamente nesse nicho, preparando profissionais brasileiros para conquistar essa vaga em empresas no exterior. E aí, alguns pré-requisitos que tem aqui, normalmente, domínio da língua inglesa, não precisa ser fluente em inglês, mas ter uma comunicação efetiva no dia a dia de trabalho vai ser um pré-requisito. E o segundo seria o tempo de experiência. A gente vê que é muito mais comum ser contratado por uma empresa no exterior se já tem ao menos 3 anos de experiência. Aqui no Brasil,
prestando serviço naquela atividade que está buscando a vaga no exterior. Então, esses seriam os dois pré-requisitos. E, é claro, a partir daí tem várias otimizações e formas de conseguir esse trabalho no exterior, passando por currículo, LinkedIn e tudo mais, né? Então, no momento que essa pessoa consegue essa vaga no exterior, o primeiro passo eu diria que é abrir uma empresa no Brasil, e aí tem várias contabilidades que podem ajudar nisso, para receber o pagamento por essas empresas, né? Como eu falei, em termos de benefício fiscal, acaba sendo super relevante. Receber em moeda estrangeira, o resultado para real vai ser muito bom e ainda vai pagar pouco imposto no Brasil e vai morar perto da família, muitas vezes sem precisar sair de casa para trabalhar, né? Então, fazer a abertura da empresa, com a empresa aberta, esse cliente já pode fazer o cadastro na TechFX, né? Então, basicamente, vai fazer o cadastro da própria empresa. Uma vez que a conta está aberta, ele vai receber os dados da conta que ele deve passar para o contratante no exterior. O contratante vai enviar o pagamento, esse pagamento vai chegar na conta do cliente na TechFX, e a partir dali ele pode fazer toda a gestão, né? Quando eu quero converter, quanto eu quero converter, a que cotação eu quero converter, criar automatizações para fazer essa conversão. Então, fazer toda essa gestão. E ainda tem uma funcionalidade nova que a gente acabou de lançar, que permite que o cliente receba os pagamentos em nome da PJ no Brasil, para cumprir com toda essa regulação contábil e fiscal, e transfira esses valores que estão na PJ para uma conta global PF no exterior, né? Entrando na temática de manter o patrimônio em moeda forte, investir no exterior, gastos de viagem, tudo isso, né? Então, esse seria o cenário geral de uso da TechFX. Muito legal, muito prático, muito dinâmico, né? Acho que tem vários caminhos que o pessoal pode seguir, até isso que você falou, cada vez mais pessoas querendo ter um patrimônio fora, ou até a questão de viagens, né? Até essa migração da PJ para PF numa conta global bem interessante. E falando um pouquinho de futuro, né? Essa questão fintechs já não é novidade, né? Já é bem consolidado. Do lado de regulador, do lado de Banco Central, a gente tem evoluções, né, de Pix, Open Finance, Drex. Na visão de vocês, para onde está caminhando, principalmente nessa parte de câmbio, o que a gente pode esperar para os próximos meses, anos? Brasileiro, principalmente, está sempre querendo saber o que vai acontecer com o dinheiro, como vai fazer. E acho que uma aula de futurologia que eu estou pedindo aqui para você. Legal. A TechFX está muito de olho no mercado de stablecoins, que está cada vez mais dominando a infraestrutura de pagamentos cross-border, né? A gente ainda não tem um arcabouço regulatório decisivo no Brasil para poder implementar isso de forma escalada, mas isso já começou nos Estados Unidos, né? Acho que até semana passada aconteceu lá o Genius Act, uma série de aprovações e leis para viabilizar a oferta em escala de stablecoins. Então, isso tende a mexer bastante no mercado, né? Inclusive, o Matera, a empresa Matera aqui no Brasil, que oferece infraestrutura bancária, eles já fecharam parceria com a Circle, que é uma empresa que emite stablecoins, para poder oferecer esse sistema de stablecoins para os bancos tradicionais no Brasil. Então, eu acho que aí dentro de um ano, talvez a gente vai ter uma mudança bem grande nesse sentido, né? De sair do sistema SWIFT, que é o sistema tradicional de pagamentos internacionais, que tem um tempo de liquidação de pagamentos de hoje, um dia útil, vamos dizer assim, para um sistema de liquidação em stablecoins que acelera muito o processo de recebimento, né? Então, se isso se concretizar, o que a gente vai ver é uma experiência muito mais rápida para o cliente final receber pagamentos, enfim, trocar pagamentos com países no exterior, né? Então, pagamentos basicamente instantâneos. Seria quase o Pix internacional, que o pessoal fala aí, mas com taxas envolvidas em toda a questão de, enfim, compliance e liquidação de moedas diferentes também. Então, no radar do pessoal, até legal você ter comentado sobre a matéria. Vou deixar o card, eles participaram também aqui alguns meses atrás no bate-papo conosco, e realmente é bem nesse sentido, né? O brasileiro sentiu muito bem essa evolução de pagamentos com o Pix, né? Agora é ter essa escala, inclusive, com transferências internacionais, né? Tendo mais agilidade e com um gancho muito bom que você colocou em relação às stablecoins. E falando um pouquinho agora de
próximos passos, perspectivas para a TechFX, esses últimos meses de 2025, né, para os próximos anos, o que vocês têm em mente em relação a funcionalidades, em relação a clientes, que você puder abrir aqui para a gente, vai ser de enorme prazer. Boa, legal. Dando um spoiler, então, em primeira mão, atualmente a TechFX ela atende o usuário final, vamos dizer assim, né, que é o contratado no Brasil. Dentro desse ecossistema do envio do pagamento do exterior até o contratado no Brasil, existe um outro agente que poderia ser cliente da TechFX, que é o contratante no exterior, né? Então, a empresa que envia o contratado para o Brasil. Então, hoje a gente está em desenvolvimento uma plataforma de payroll para que seja oferecida para os contratados no exterior fazerem os pagamentos, ou melhor, os contratantes no exterior fazerem os pagamentos para os contratados no Brasil. E assim, tanto o contratante quanto o contratado tem uma visão ponta a ponta, um rastreamento ponta a ponta do pagamento, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, esse fluxo de pagamento ele está desconexo e acaba criando bastante atrito. Às vezes o contratado não recebeu o pagamento, e aí vai bater na porta do contratante e falar, cara, o que aconteceu? E tendo esse sistema de ponta a ponta, a gente consegue facilitar muito a vida dos dois lados e garantir que está tudo correndo muito bem nesse processo de pagamentos internacionais. Muito bom, spoiler então em primeira mão aqui, mais um ponto para reforçar ainda mais essa atuação muito bacana que a TechFX traz para os usuários, né? E antes da gente fechar, Eduardo, mais uma vez também te agradecendo aqui a participação, deixando inclusive de portas abertas o convite para próximas conversas, tem muita novidade que acaba aparecendo nesse mercado, né? E também queria pedir que você reforçasse, né, redes sociais, site, contatos que você achar pertinente para o pessoal que terminar aqui de assistir o episódio e quiser conhecer ainda mais e efetivamente um contato mais próximo com a TechFX. Show de bola. Obrigadão, Vitor, pelo convite. Com certeza vai ser um prazer participar de próximas oportunidades com vocês também. Sobre contatos da TechFX, o nosso site, techfx.com.br. A TechFX está presente principalmente no LinkedIn e no Instagram, então, @TheTechFX, se eu não me engano, acho que é isso, depois posso confirmar direitinho o endereço. A gente deixa depois na descrição do vídeo, de qualquer forma. Exato. E, bom, para quem estiver ouvindo e talvez já presta serviço para o exterior e está buscando uma forma de economizar em taxas de câmbio e ter uma experiência super fluida de recebimentos internacionais, o cadastro pode ser feito direto pelo nosso site. Ou melhor, vou deixar, Victor, contigo um link de inscrição com benefício para a galera que fizer o cadastro. Ah, que legal. E aí, a galera recebe a primeira operação com taxa de 0,10%, ao invés de 0,50%. Pô, muito legal, agradecendo então em nome do pessoal também que vai poder usufruir desse benefício. E reforçando então os convites aí que o Eduardo deixou, seguir as redes, conhecer o site. Eu também falo, pessoal, muito mais do que deixar um like, se inscrever em canal, na verdade pegar esse vídeo e compartilhar com alguém que você saiba que já esteja ou esteja querendo, né, passar a prestar serviços para o exterior, porque realmente a gente tem aqui uma solução muito bacana. Show de bola, Eduardo. Brigadão mais uma vez. E agradeço também o pessoal que nos acompanha. A gente se vê no próximo bate-papo com Fintechs, então. Abração a todos.